E aí galera, beleza? Eu sou o Diogo, vamos conversar hoje sobre a disputa entre Portugal e Espanha pela região ali do Rio do Prata e da Bacia do Cisplatina. Para a gente contextualizar, bom, naquela época os portugueses e espanhóis descobriram as Américas e aí decidiram fazer uma linha para não ter disputa entre territórios e guerras e afins. Então criaram um tratado de Tordesilhas que dividia no meio as Américas, uma parte para Portugal e outra parte para Espanha. Portugal ficou com a região que hoje é o Brasil e Espanha ficou com o resto. Mas mesmo assim, com essa linha definida, tiveram muitas batalhas e conflitos, porque Portugal e Espanha não falavam que uma região era deles, mas não era, e o outro falava que era dele e tal, então teve muita guerra. E aí, a gente vai falar sobre o Rio do Prata especificamente. Hoje em dia, o Rio do Prata é muito importante no contexto econômico, porque ele é grande, tem um fluxo grande de navios, é importante, e também há uma usina hidrelétrica, né, na Bacia da Cisplatina, que é a usina hidrelétrica de Campo Grande. Então, ele sempre foi muito importante, muito largo, bastante volume de água. E, naquela época, né, os portugueses descobriram, não quiseram colonizar, enviaram Martim Afonso para colonizar, ele não gostou das coordenadas e foi colonizar São Martim. Beleza. Então tiveram muitas guerras, conflitos entre portugueses e espanhóis, que os espanhóis se aproveitaram de que ninguém foi colonizar essa região, então os espanhóis foram lá e começaram a construir algumas bases lá. E houveram muitas guerras para, né, ocupar esse lugar. Vou citar aqui todas as guerras, porque são muitas guerras, muito sangue, muito sangue. Guerra contra Artigas, Guerra da Cisplatina, Guerra Grande, Guerra do Prata, Guerra do Uruguai e Guerra do Paraguai. Realmente, um lugar assim muito disputado e a gente entende por quê. Então, esse videozinho pequeno para tentar resumir e explicar para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Agora vamos falar sobre os 7 povos das missões, que não passam, na verdade, de uma grande estratégia espanhola para divulgar a fé católica e espalhar por todo o Brasil através da catequização de indígenas. Esses indígenas, na verdade, já estavam sendo fortemente perseguidos pelos bandeirantes, que queriam escravizá-los. Porém, os padres também eram uma grande força que estavam atrás deles para catequizar, mas no fim também exploravam esses povos. Mesmo com essa intensa disputa, os padres conseguiram se estabelecer no sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul. E foi lá que foram fundados esses 7 povos, que também eram conhecidos como os Reduções. E os nomes eram Redução de São Francisco de Borja, São Miguel Arcanjo, São João Batista, São Luís Gonzaga, São Ângelo Custódio, São Lourenço Marte e São Nicolau. E é importante frisar que para a coroa espanhola foi muito útil, muito interessante o estabelecimento desses 7 povos, pois aquele território era palco de muito conflito entre Portugal e Espanha. E com o estabelecimento desses padres, desses indígenas, ficou mais difícil para Portugal dominar e atacar esse território. O fim dos 7 povos das missões aconteceu por conta das divergências entre Portugal e Espanha, principalmente após o Tratado de Madrid, que ali ficou estabelecido que essas reduções seriam de Portugal e a colônia de Sacramento seria da Espanha. Mas muitas pessoas não queriam se deslocar, queriam permanecer na região, e acaba que esse tratado não foi cumprido com toda a eficácia. E por causa disso, Portugal e Espanha continuaram em conflito. E para que a gente entenda a dimensão desse tratado, desse acordo e desses conflitos pós-fim dos 7 povos das missões, é importante que a gente saiba o que foi essa tal colônia de Sacramento. A coroa portuguesa, com a ideia de expandir as fronteiras do Brasil colônia e também de se estabelecer no estuário do Rio da Prata para conseguir captar essa prata peruana, teve a ideia de fundar uma colônia naqueles limites onde tinha muito conflito com a Espanha, muito por causa da existência dessa prata. Acaba que Dom Pedro vai lá, chama o governador do Rio de Janeiro, que era Dom Manuel, e pede para ele organizar uma expedição para fundar essa colônia. E foi isso que aconteceu em 1680. E ela foi fundada em frente a Buenos Aires. E acabou que aquela região se tornou um importante centro comercial, pois era ali que aconteciam os contrabandos portugueses, ingleses e também a venda do couro. E com isso a Espanha se sentiu muito ameaçada e ela atacou aquela região. Até que Portugal revidou, e Espanha atacou de novo, e Portugal se defendeu, e a posse passou para a Espanha, e a posse passou para Portugal de novo, e isso aconteceu sucessivamente. A região foi destruída, foi reconstruída, e acabou que ela só se tornou
independente quando ela passou para o Brasil, com a independência do Brasil em 1822, e depois, com a independência do Uruguai, ela se tornou parte do Uruguai. Mas até que a independência do Brasil fosse estabelecida, aquela região foi um verdadeiro cenário de guerra. E esse foi o vídeo. A gente espera que possa ter ajudado a entender melhor essas disputas entre Portugal e Espanha dentro desse território americano. E a gente espera que isso possa ter agregado no conhecimento de mundo de vocês, porque esses conflitos influenciam até hoje no cenário geopolítico. E é isso. Até a próxima.